pessoal, tudo bem? Saudades, né? Eu também, eu sei. Mas enfim, vamos continuar o nosso curso agora com uma videoaula. Não é videoatividade, é aula. Peço, insisto que vocês façam as atividades que nós estamos mandando. Vocês precisam estar participando mais, tá? Mas vocês respondam as folhinhas que a gente vai continuar mandando. Vejam todos os vídeos, quantas vezes forem necessárias. Entenda as explicações, sejam honestos, façam os exercícios sozinho. Se errar, não tem problema, nós estamos aqui para aprender. Com erro também se aprende, tá? Então vamos lá, turma? O assunto de hoje é o seguinte: comparação. Imagina que você está conversando, de repente, e aí você quer comparar. Você pode estar comparando pessoas. Não é muito ético, mas também, dependendo da situação, não é uma coisa negativa, não é uma coisa ruim. Você pode estar falando: ah, o Joaquim é mais inteligente do que o Paulinho. Os dois são inteligentes, mas um é mais inteligente que o outro. Então você está comparando pessoas. Você faz comparações de automóveis, de coisas, de lugares, situações, pessoas. Como que a gente vai fazer as comparações? Então é isso que a gente vai ver hoje. As estruturas para nós fazermos comparações. Vocês só precisam memorizar, não vou nem falar memorizar, vocês só precisam aprender 5 palavrinhas e 2 sufixos. O que é sufixos? São partículas de palavras, são partezinhas que vêm no final das palavras e acabam transformando, mudando o significado da palavra. Então são sufixos. 2 sufixos para transformar as palavras em graus de comparação. Geralmente as comparações são feitas com adjetivos. Quando eu fiz a comparação lá atrás, o Joaquim é mais inteligente do que o Paulinho, por exemplo. Inteligente, o que é? Adjetivo, é uma qualidade. Então a gente usa geralmente adjetivos ou advérbios. O que são advérbios? Geralmente nas comparações a gente usa advérbios de modo. Quando eu falo rapidamente, dificilmente, lentamente, tudo isso é advérbio de modo. Por exemplo, o Paulo respondeu as perguntas mais rapidamente do que o Antônio. Tá? Então isso é advérbio. Então advérbios são usados nas frases e as mesmas regras para os advérbios e para os adjetivos. Vamos ver agora quais são essas situações, quais são essas condições para vocês aprenderem. Tá? E na hora de vocês conversarem, vocês vão usar isso naturalmente. Fica chique, fica bacana, vocês vão usar da forma correta, vocês vão escrever da forma correta. É esse o objetivo de aprender a língua estrangeira. No caso nosso aqui, o inglês. Turma, aquelas palavras que eu falei, que são 5 palavras e 2 sufixos, eu montei uma tabelinha. Se eu for colocar as regras como os livros didáticos apresentam, aquelas fórmulas matemáticas, adjetivo ou advérbio, mais than, mais não sei o que, como vocês, aquilo lá é o que mata, esse tipo de gramática é o que mata o ensino da língua inglesa, de uma língua estrangeira, no caso o inglês. Então eu montei uma tabela, porque tem vários conteúdos, tem várias situações, tem várias formas de fazer as comparações. Tem comparação de superioridade, o primeiro exemplo que eu falei é mais inteligente do que, mais inteligente que, é uma superioridade. Eu poderia falar de igualdade, é tão inteligente quanto, é uma comparação de igualdade. Ou de inferioridade, é menos inteligente que, é uma comparação de inferioridade. Então tem todas essas estruturas, todas essas palavrinhas, tá? E tem também os superlativos. O superlativo que você fala, é o mais inteligente de todos, é o mais rápido de todos, é o mais bacana de todos, tá? Ou é menos inteligente da classe, é o mais bagunceiro, é o mais comportado, é o menos falante. Então tudo isso acaba sendo um superlativo, porque você não está comparando com alguém especificamente, você está falando o que é o mais ou o que é o menos. Por isso chama-se superlativo. Então todas essas palavrinhas, todas essas estruturas em inglês não vai ser tão difícil conforme vocês vão ver, tá? Ao invés de fazer aquela tabelinha que eu faço, aqueles desenhos, aquelas frases, fica tudo desalinhado, meio esquisito, que minha letra é a mais bonita de todas, você já sabe disso, sarcasmo é mentira, claro. Então eu resolvi fazer uma tabelinha no aplicativo, fiz uma tabelinha no Excel e vou apresentar para vocês, tá? Hoje a nossa aula então vai ser chique, vai ser no formato
né? A gente vai projetar conforme vocês estão vendo aí e eu vou estar explicando para vocês. São essas as palavrinhas, são essas as formas, são essas as tabelinhas. Memorizando, tendo em mão e estudando ela, vocês vão conseguir fazer todas as comparações. A princípio parece difícil, mas não é não. Eu espero que vocês estejam conseguindo visualizar. Vamos começar então a aula para valer? Então vamos lá, turma. Vamos começar, pessoal, então, aqui por cima. Vocês estão vendo aqui, comparativos. Comparativos é quando você compara dois elementos. Você compara duas pessoas, dois objetos, dois animais, duas situações, duas condições, duas coisas que você compara uma com outra. Uma pode ser superior à outra, ambas podem ser iguais, ou uma pode ser inferior à outra. Eu posso querer dizer qualquer uma dessas coisas. Superioridade, igualdade ou inferioridade. Se eu quero dizer que alguma coisa é mais do que outra, que alguém é mais do que outro, eu uso essa forma aqui, esse formato aqui. Então nós estamos aqui no modo comparativo de superioridade. Para a gente usar isso aqui está dividido em duas áreas, vocês estão vendo. Para a gente usar isso aqui, você tem que considerar o seguinte. Palavras com uma ou duas sílabas, você usa esse formato. Palavras com 3 sílabas ou mais, você usa esse formato aqui. Tá, mas como que eu vou saber se tem 1, 2, 3, 4, 5 sílabas? Eu mal sei separar sílabas em português, que dirá em inglês. Pensa o seguinte, palavras curtas, geralmente 99% tem 1 ou 2 sílabas. Palavras curtas em inglês, tá? Geralmente tem 1 ou 2 sílabas. E palavras um pouco mais longas, aí você taca desse formato aqui que provavelmente você vai acertar. Palavras curtas, então, vai ser essa forma, já vamos ver os exemplos. E palavras longas, com esse formato aqui. Adjetivos ou advérbios, conforme eu falei no começo. Por exemplo, palavras pequenas. Old, fast, tall, cold. Então, essas palavrinhas é fácil você perceber que você vai usar essa forma aqui. Outras um pouquinho maiores, mas ainda são pequenas. Tem 2 sílabas. Wide, nice, young, rich, narrow, dark e outras aí. Então todas essas palavrinhas que você pronuncia rapidamente, que tem 1 ou 2 sílabas, nós vamos usar essa estrutura. E palavras maiores, por exemplo, difficult, complicated, important, beautiful. Dá para perceber que todas elas são palavras maiores, palavras grandes. Então são palavras de 3 sílabas ou mais. A gente vai usar dessa forma. Vamos ver alguns exemplos. Comparativos de superioridade. Eu quero falar old. I am older than you. Eu sou mais velho que você. Então eu coloco old aqui, coloco o ER depois do advérbio, coloco than. I am, eu sou, verbo to be, vocês conhecem. I am older, mais velho. Faz de conta que esse er aqui é um mais. Mais velho que você. Eu complemento na frase. I am older than you. Tall. Mary is taller than Sheila. Maria é mais alta que Sheila. Mary is, verbo to be, taller, mais alta. Taller, mais alta than Sheila, do que Sheila. Fast. My car, mas não, chega demais, né? Vou falar, your car is faster than mine. Seu carro é, your car is faster than mine, do que o meu. Esse than quer dizer do que. Então aqui é uma das 5 palavras que a gente vai ter que estar memorizando. Então esse er faz de conta que é mais alto, taller, mais rápido, faster, mais velho, older, mais velho, older,
ou simplesmente que. Mais rápido do que ou mais rápido que. Tanto faz. Aí a tradução fica a seu critério. Than quer dizer que, do que. Tá? Então, palavras pequenas. Vamos ver outras. Nice. O que é nice? Legal. Paul is nice. Paul é legal. Paulo é legal. Paul is nicer than James. Paulo é mais legal do que James. Paul is nicer than James. Paul é mais legal do que James. Jovem. Jovem. Vamos falar que, por exemplo, mamãe. Mommy is. Mamãe é. Mommy is younger than daddy. Mamãe é mais jovem do que papai. Complemento. Cold. Cold. Frio. São Paulo is colder than Rio de Janeiro. São Paulo é mais frio do que Rio de Janeiro. São Paulo é mais frio do que Rio de Janeiro. Colder than. Mais frio do que. Dark. Dark, escuro. Blue is darker than yellow. Azul é mais escuro do que amarelo. Blue is darker than yellow. Tá? E assim por diante. Slow. O que é slow? Lento. Lento. Ships are slower than planes. Navios são mais lentos do que aviões. Ships are slower than planes. Isso aqui deu para entender, tá claro? Então você pega a palavra, o advérbio, o adjetivo, seja qual for, coloca ER no final e coloca o than, né, que significa do que. E você monta a frase. Slower. Clear. Claro. Clearer. Mais claro do que. Narrow. Estreito. Narrower. Narrower. Than. Mais estreito do que. Outra palavra, por exemplo, rico. Rico em inglês? Rich. Então vamos lá. Mais rico do que. Richer than. Rich, you are richer. Richer than. Mais rico do que. Todas essas palavras pequenininhas, uma ou duas sílabas, vocês colocam ER no final e acrescentam o than na frente daquilo que você vai estar comparando. Tá? Agora, para colocar esse R aqui, tem umas regrinhas. Dependendo da terminação das palavras, tá? Voltando àquele assunto lá do final das palavras, dobra a consoante, muda, transforma, tira o Y, coloca o I, aquelas regrinhas. Mas eu coloquei palavras aqui que não se aplicam essas regrinhas só para ilustrar. Em outra ocasião, nós vamos ver as outras palavras, tá? Onde a gente coloca o ER e muda e aplica as determinadas regrinhas. Mas basicamente é isso. Tá? É ER no final da palavra e o than. Então você montou uma frase comparativa de superioridade. Você está falando que algo é mais alguma coisa do que outra. Tá? Com palavras curtas. E se forem as palavras longas? Difficult, intelligent, expensive, caro, economical, econômico, complicated, complicado. Aí esse aqui, né, eu uso more no lugar. Então tiro o e uso more. O more, então esse aqui fica sendo mais,
E aqui fica sendo mais aqui na frente da palavra. Agora eu não coloco mais o R no final aqui da palavra. Coloco o more na frente. Palavras curtas, eu coloco ER, para ficar mais fácil. Palavras longas, eu coloco more. Então eu vou falar, mais difícil do que? More difficult than. Aqui a palavra então fica no seu formato original. Aqui ela fica no seu formato original, só que eu coloco ER, então cria uma nova palavra. Aqui não cria nenhuma palavra, não tem nenhuma interferência. A palavra fica no seu formato original. Mais caro do que. More expensive than. Por exemplo, expensive, caro. Apples are more expensive than oranges. Maçãs são mais caras do que laranjas. More expensive than. Mais caras do que. Por exemplo, beautiful, bonito, bonita. Sheila is more beautiful than Janice. Sheila é mais bonita do que Janice. E assim por diante. Difficult. Este exercício é mais difícil do que aquele. This exercise is more difficult than that. Esse exercício é mais difícil do que aquele. E assim por diante. Então, estamos comparando, né, no modo de superioridade. Mais alguma coisa do que e mais alguma coisa do que. É a mesma coisa, o mesmo significado, mesma tradução. A diferença é que é ER em palavras pequenas e more em palavras grandes. Entendido? Tá, jóia. Então vamos para o próximo. Comparativo de igualdade. Eu quero falar que é tanto quanto. Ou não tanto quanto. Então aqui nós temos duas formas. Temos a forma afirmativa e na forma negativa. Modo afirmativo e modo negativo. Quando eu quero falar que Joaquim é tão inteligente quanto Antônio, eu uso essas duas palavras aqui, ó. Aqui ó, já tem mais duas palavras. Uma, duas, três. Já é a terceira palavra que vocês estão aprendendo. As, o adjetivo, o advérbio, repito o as aqui. Significa tão, alguma coisa, quanto. Tanto, quanto. Tão alto, quanto. As tall as. Harry is as tall as Peter. Harry é tão alto quanto Peter. Então isso aqui faz o papel desse. Por exemplo, velho. De novo. I am, eu, velho. Novamente, old. Agora aqui tanto faz se é palavra curta ou pequena. Tá? Nós acabamos de ver uma palavra longa e vamos ver uma palavra curta. Por exemplo, eu quero falar velho. Vai. Eu sou mais velho que você. I am... Não, mais velho, perdão. Velho. Eu sou tão velho quanto você. I am. Eu sou. I am as old as you. Eu sou tão velho quanto você. Ou jovem. I am as young as you. Eu sou tão jovem quanto você. Strong, forte. Paulo é tão forte quanto Pedro. Paulo is as strong as Pedro ou Peter. Vamos colocar em inglês. Paul is as strong as Peter. Paulo é tão forte quanto Pedro. Ok? Ou eu posso negar, eu posso falar que não. Paulo não é tão forte quanto Pedro. Então eu posso usar qualquer uma dessas duas formas aqui. Paul is not as strong as Peter. Paulo não é tão forte
quanto Pedro. Também posso usar esse formato aqui. Paul is not so strong as Peter. Paulo não é tão forte quanto Peter. Então aqui está escrito tanto quanto, não tanto quanto, tão bonito quanto, tão caro quanto, expensive, tão curioso quanto, e assim por diante. Ou não tanto, não é não tão caro quanto, não tão interessante quanto, não tão difícil quanto, e assim por diante. Lembrando que as palavras aqui, os advérbios e adjetivos não sofrem nenhuma transformação, tá? Então são essas as duas formas aqui de você falar que é tanto quanto, as, ou not as, tanto quanto, não tanto quanto. Ok, folks? Agora, comparativo de inferioridade, que é o mais fácil de todos. Falou, ele não é tão forte quanto você. Não, isso é comparação, né? Comparação de igualdade negativa. Eu quero falar de inferioridade. Comparativo de inferioridade é less than, que quer dizer menos do que. Lembra daquele more or less? Né, que a molecada do ginásio fala, como você está? More or less, mais ou menos. Então vamos por aí, vamos usar isso para analisar. Mais, menos, more, less. Mas esse mais e menos aqui não é matemático. Esse mais e menos aqui é linguístico, é gramática da língua portuguesa. Mais de adição em inglês é outra palavra, que não convém falar agora. E menos de subtração em inglês também é outra palavra. Então eu vou falar 5 more 3, 5 mais 3. Não posso usar dessa forma, são outras formas. Eu não posso falar 2 menos 1. Não vou falar 2 less 1. Não, esse less aqui é menos de situação, de condição. É linguístico, não é matemático. Então vamos lá. Menos do que? Menos difícil do que? Menos alto do que? Menos frio do que? Less cold than. Mas menos curioso do que? Eu sou menos curioso do que você. I am less curious than you. Interesting, interessante. Eu quero falar, noticiário é menos interessante do que esportes. News are less interesting than sports. Noticiário é menos importante do que esportes. Perdão. Noticiário é menos importante. Noticiário é menos. Noticiário é menos interessante do que esportes. E assim por diante. Qualquer coisa que eu coloque aqui, antecedido disso e seguido disso, né, forma o comparativo de inferioridade. Então vamos revisar. Comparativo de superioridade. Palavras pequenas. Strong, forte. Mais forte do que. Stronger than. Palavras longas. Beautiful, bonita. Mais bonita do que. More beautiful than. Igualdade. Tanto quanto. Agora aqui tanto faz se a palavra é longa ou curta. Depende da quantidade de sílabas. Tão bonito quanto. As beautiful as. Pobre. Tão pobre quanto. As poor as. Tall, alto. Tão alto quanto. As tall as. Ok, folks? Eu quero falar que não é tão. High, alto. Not as high as. Não tão alto quanto. Ou not so high as. Não tão alto quanto. Beleza? E de inferioridade. Menos alto. Less high than. Menos alto do que.
jovem. Less young than. Menos jovem do que. Inteligente. Less intelligent than. Menos inteligente do que. Caro. Expensive. Menos caro do que. Less expensive than. Ok, folks? Facinho? Beleza. Agora vamos para o superlativo. Repetindo, superlativo não é comparativo. Superlativo de superioridade ou de inferioridade. Você quer falar que é o mais de todos ou o menos de todos. In of significa de algum lugar, em algum lugar. Ou de lugar nenhum, simplesmente o mais ou o menos. Tá? E aqui volto a ler as regrinhas de uma ou palavras pequenas, uma ou duas sílabas, e palavras grandes, 3 sílabas ou mais. Então vamos lá, de superioridade. Old, velho. Paul é o mais velho da classe. Paul is the oldest in the classroom. Ou Paul is the oldest of the classroom. Por que in ou of? Se eu quero falar na classe, falo in the class. Se eu quero falar da classe, of the class. Na, in the, da, of the. Da cidade, in the city. Perdão. Na cidade, in the city. Da cidade, of the city. Quero falar da escola, na escola, in the school, da escola, of the school, no universo, in the universe, do universo, of the universe. Ok, folks? Então tá, então isso é de superioridade. Antônio é o mais forte da família. Anthony, vai. Anthony is the strongest in the family. Na família. Se eu quiser falar da família, Anthony is the strongest of the family. E assim por diante. E se forem palavras longas, a formato em português é o mesmo, mas muda em inglês. Beautiful. Maria, Mary. Mary é a mais bonita na sala. Mary is the most beautiful in the classroom. Mary é a mais bonita de todas. Mary is the most beautiful of all. E assim por diante. De superioridade. Inferioridade é a que é less, a que é least. The least. O menos. A menos. A menos não sei o que da turma, da classe, na classe, da escola. Ou menos alguma coisa da turma, da classe, da escola. Tá? Aí aqui, diferente daqui, tanto faz o número de sílabas, tanto faz o tamanho da palavra. Curioso. Ele é o menos curioso de todos. Ele é o menos curioso, simplesmente. He is the least curious. Este exercício é o menos difícil. This exercise is the least difficult. Important, menos importante. The least important. O menos complicado. The least complicated. Só palavras grandes aqui. O menos econômico. The least economical. Tá, turma? Tá claro, então? Então nós vamos reforçar esses conteúdos fazendo os exercícios que eu estou enviando junto. Tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Vocês também podem estar enviando as perguntas pelos nossos canais de comunicação, e-mail ou WhatsApp. Tá? E assim nós terminamos essa aula. Eu espero que vocês façam as atividades, as aulas continuam e vamos ter no mínimo uma aula por semana. Vamos estar produzindo mais vídeos. Aliás, esse assunto não encerrou. Temos ainda aqueles complementos que eu falei. Há casos especiais, tem palavras que o superlativo e os comparativos são palavras totalmente diferentes, são situações diferentes. Então essa é só a primeirinha aula. Vou mandar os exercícios referente a isso para fixar, tá? Porque só para jogar muito conteúdo de uma vez só,
pode dar um bug aí, pode dar um tilt. Então eu vou aos poucos apresentar, mas ainda vai ter a segunda aula de comparison, comparações, comparativos, e vai ter ainda mais uma terceira aula, tá? Que são alguns casos mais especiais. Tá bom, pessoal? Agradeço a participação. Então, por enquanto é isso. Tchau, turma. Até mais. Até a próxima aula.